Produzir alimentos sem agredir ou destruir o meio ambiente. É um projeto pioneiro e inovador implantado pela Fazenda Gurita, no município de Martinho Campos. Eles produzem uma grande variedade de alimentos. Um desses exemplos, que é uma inovação, é uma horta orgânica, que tem uma farta produção. Produzir alimentos com diversidade e sem uso de agrotóxicos. É um projeto de agrofloresta que apresenta resultados bem promissores, respeitando a floresta na produção de muitas variedades de produtos sem destruí-la. É na Fazenda Gurita, na zona rural de Martinho Campos, que está implantada uma produção vitoriosa. E o que é melhor, de produtos orgânicos, como nesta horta. Nestes canteiros está um exemplo de sustentabilidade e melhor zelo com o meio ambiente, onde se consorcia verduras, legumes e frutas. A Fazenda Gurita é de propriedade do senhor Gilmar Dias dos Santos, é um empresário da região, e a fazenda é de extensão grande, mas a gente teve uma ideia de como uma pequena propriedade pode ser autossustentável. E com isso a gente começou a desenhar, qual que seria esse modelo. E chegamos num consenso que a gente tem que ter um pouco de tudo. O projeto está em andamento, ainda não concluímos todas as fases, porém já estamos bem avançados. Esse projeto começou em 2017 e a ideia, então, da família viver bem e poder comercializar o seu excedente. Então, hoje a gente produz horta, fruta, peixe, porco, galinha e ainda vamos progredir para vacas, para produzir leite e seus derivados, criação de abelha e diversas outras coisas. E aqui cultiva-se de tudo um pouco, sempre pensando em alternativas não poluentes e que possam produzir alimentos bem saudáveis, sem uso de química, com defensivos ou agrotóxicos. Começou pequeno, com uma horta orgânica, baseando no conceito agroflorestal. O conceito agroflorestal tenta imitar o que a floresta faz, de forma natural, sem a ação do ser humano. E aí a gente começou dessa forma e hoje estamos chegando aqui produzindo 100% orgânico. É um projeto de agrofloresta que vem sendo uma inovação na região de Martinho Campos. A floresta consegue ter diversos tipos de espécie em conjunto, Portanto, aqui a gente tenta ter o mix maior de produtos, de hortifruti em conjunto. Entendemos que o sistema em harmonia consegue trazer mais benefícios do que uma monocultura. E vocês têm, inclusive, no meio aqui dessas hortaliças, você tem limão, abacate, mamão. É uma novidade. Acredito que somos pioneiros na região, apesar de, em nível nacional, já tem grandes agroflorestas pelo Brasil afora. O nosso mentor, o Ernest Gutt, que é que produz de forma mais ampla no Brasil, tem grande sucesso, e a gente pensa aqui no município que várias pessoas consigam fazer o mesmo ou melhor do que a gente. É nesta horta que está um belo exemplo de produção agrícola e sustentabilidade, tudo em harmonia com a natureza, pois aqui a produção de verduras e legumes vem alcançando êxito e, o que é melhor, indo de encontro às boas práticas de cultivar a terra sem qualquer tipo de agrotóxicos ou outros produtos e defensivos que não fazem nada bem para a saúde humana. Só que na horta orgânica, os agrotóxicos não fazem parte deste cultivo, e sim adubos orgânicos como este. E o que é mais importante é a preservação da floresta nativa próxima à horta, que está em pleno crescimento e produção. Hoje utilizamos o adubo orgânico da SDM, é novo na região, mas já temos bastante experimento com ele. É um adubo com fonte de fósforo, potássio, além de pó de rocha da região, fonte de
pedras de ardósia, de pompéu, e biológicos, né, produzindo de forma on-farm, fazendo que todo o processo seja o mais natural possível. E para a cobertura de solo aqui das hortaliças, você usa inclusive casca de eucalipto? Como que é? Funciona da seguinte forma, Carlos: a gente prepara a terra de forma praticamente convencional do que os demais fazem, que é a mistura de adubo de plantio, mais esterco, mais calcário, mais pó de rocha da região e um mix de biológico. Após o preparo do canteiro, a gente fazemos uma cobertura de solo com o que a gente tem. A gente usa muito casca de eucalipto, a região é muito rica em eucalipto. Usamos também resto de silos de silagem das fazendas. Enfim, o importante é que o solo tenha cobertura para que não fique exposto às intempéries do dia a dia. Assim você produz sem agrotóxicos, sem herbicidas? Zero. Aqui não usamos nada de químico. Tudo natural. O sabor é comprovado aí na boca do pessoal que elogia e fala que o produto é diferente. E são criados porcos nesse chiqueiro, onde os suínos se alimentam de restos de verduras e legumes. Um aproveitamento bem saudável a estes animais em crescimento e engorda. Aqui, Carlos, a gente tenta, né? Então, assim, o desenho, quando foi pensado no início, é basicamente que vire um ciclo, né? Do peixe, aproveita a água para irrigar as plantas e aí já automaticamente fertirriga, né? Porque tem a fonte de nitrogênio. Os porcos também, o resto de hortaliça que não pode ser comercializado é utilizado para seu alimento. E também as suas fezes têm fonte de nitrogênio, aproveitando também na produção de hortaliça. Temos também as galinhas poedeiras, né, na qual utilizamos também resto de hortaliça para produção e alimento delas, produção de ovos. Então a ideia é que tudo se cicla dentro da própria fazenda, nada pode desperdiçar. E um dos encantos nesta fazenda em Martinho Campos é também a criação de galinhas e codornas, e a produção dos ovos já é bem satisfatória nesse galinheiro. Aqui elas botam em muitos ninhos e já alcançam uma boa produção de ovos, tanto de galinhas quanto de codornas. É um projeto inovador de agrofloresta que encanta quem visita a Fazenda Gurita. A colheita de ovos é diária, o que reforça ainda mais a sua variedade de produtos que são comercializados na cidade de Martinho Campos. Nós temos galinha de postura, né, que é da Embrapa. A Embrapa produziu galinhas poedeiras e a gente tem codorna também. A ideia é que a nossa feira, dia de sábado, tenha um mix de produto amplo para que o cliente fique satisfeito e não comprar só apenas dois tipos de produtos, e sim o que a gente consome no dia a dia. Verduras, legumes, frutas, ovos de galinha, de codorna e também peixe? É isso aí. O peixe, estamos no início, ainda não comercializamos, mas está em fase de crescimento. Acredito que mais uns 2 meses, 3 meses já começa a sair o filé de tilápia também. Mas uma iniciativa pioneira e também inovadora é a criação de peixes, com muitos tanques como este. É um processo em que os peixes da variedade tilápia vêm alcançando um crescimento bem satisfatório. Também um aproveitamento destas águas para a fértil irrigação das hortaliças, com a produção de nitrogênio, que é tão essencial para o crescimento das hortaliças. A gente tem 8 tanques de peixe de 5 metros de diâmetro e esses peixes produzem a amônia, né? A amônia que por vezes se fica tóxica aos peixes. Porém, ela é fonte de nitrogênio, né, para adubo das plantas. Nitrogênio é um adubo alto necessário em qualquer cultura. Então a gente tem outro tanque que é um reservatório dessa água dos peixes, na qual a gente fertirriga as plantas. Então fazendo com que as nossas plantas estejam nutridas organicamente. Então do criatório de tilápias aqui você inclusive produz fertilizantes para a horta? É isso aí, produzimos fertilizantes com a criação de peixe. É extraordinário. As plantas vocês podem verificar que está com alto vigor, né? Isso mostra que elas estão bem nutridas.
Mas há também criação de carneiros, que vem diversificando esta produção agropecuária. E toda a produção da Fazenda Gurita, seja verduras, legumes ou ovos, são comercializados na feirinha aos sábados de manhã em Martinho Campos, onde a população da cidade tem a oportunidade de comprar produtos de excelente qualidade e ótima procedência. Entregamos diariamente em diversos supermercados, restaurantes na cidade, e todos os sábados estamos na Praça de Martinho Campos com o nosso colaborador Marimbondo, né, Raimundo Clemente, mais conhecido como Marimbondo, fazendo comercialização de todos os produtos que temos, né, e hortifruti, ovos e derivados. Como que tem sido a aceitação dos produtos? Graças a Deus está uma recepção excelente, mas contamos, né, com a presença de todos para que continue alavancando esse projeto que será de muita satisfação para a região. O agrônomo Marcel Caio, que gerencia a Fazenda Gurita, tem motivos de sobra para ficar contente com esta produção agrícola através da agrofloresta, sem o uso de agrotóxicos, o que já vem proporcionando uma colheita de bons frutos nesta propriedade rural, através do cultivo da terra, onde se produz alimentos bem saudáveis para serem levados à mesa do consumidor. Eu, como agrônomo de formação, sempre me questionei muito, enquanto estudava, como a gente é muito bitolado a produzir muito, com volume, né? E hoje vejo que é possível produzir com volume, mas com qualidade também. Hoje já existem vários projetos também em grandes áreas nesse estilo de agrofloresta, e vejo que é o caminho, né? Porque um mundo com tanto químico não é possível do ser humano ter uma qualidade de vida. Produzir alimentos em sintonia com o meio ambiente. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso lema.